versos 25. Mateus capítulo 12, verso 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O título dessa mensagem é: sem unidade não há vitória. Uma coisa que é uma estratégia bastante antiga, mas funcional, é dividir para conquistar. Não sei se vocês sabem, mas Roma, na antiguidade, conquistou um mundo conhecido por uma série de razões. Algumas inovações no que se refere à guerra. Por exemplo, a invenção do gládio, que é uma espada curta, mais ou menos desse tamanho. O soldado romano levava na mão direita a espada comum, de 1,20 m mais ou menos, e tinha aquela espada, o gládio, que era uma espada de 70 centímetros no máximo, menos que isso. Por quê? No combate, para você combater com espada, você tem que ter uma distância do oponente. Você não pode se aproximar dele com a espada e brandir a espada no seu inimigo. Mas acontece que, justamente por causa disso, o inimigo, quando percebia que o soldado vinha com a espada para atacá-lo, ele chegava perto para lutar corpo a corpo. Então o soldado romano levava aquela espada curta e enfiava na barriga do seu oponente, enquanto estava travado com a espada grande aqui, por baixo ele levava a espada na barriga e matava o seu oponente. Essa espada chamada gládio, daí vem o nome gladiador, e também vem o nome de gladiar, quando pessoas começam a sair lutar, para brigar. Então essa palavra vem essa ferramenta gládio. Mas acontece também uma coisa interessante, gente, que essa era apenas uma das inovações que Roma usou para conquistar o mundo. Outra coisa que ele usava muito é o termo dividir para conquistar. No princípio, estava até conversando com o Guilherme, como historiador, me deu algumas aulas aqui, e até assim, é bom ouvir essas coisas. E realmente eu li sobre isso, que o imperador César usou muito isso na guerra contra a Gália. Aí a gente tem aquele desenho, Asterix, Gaules, porque é exatamente nesse tempo. Roma fazia intrigas entre povos. E o princípio de impérios é: nunca deixe o seu inimigo se unir. Divida ele o máximo que você puder. Então a gente vê isso acontecer no Brasil, por exemplo. Se você é branco, você é racista, é branco contra preto, índio contra pessoa que não é índio, homem contra mulher, homossexuais contra heterossexuais, trabalhador contra empregador, certo? Ricos contra pobres, mulheres contra homens, pais contra filhos, tudo gerando divisão. Para quê? Assim o inimigo não se torna forte. Por isso Jesus fala essa frase dizendo, porque haviam acusado Jesus de ser expulsar demônio por poder de Beelzebul. E aí quando eles falam isso, Jesus diz: olha, mas uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. Isso tem verdade em vários aspectos. Por exemplo, quando o marido destrói a autoridade da esposa, a casa não subsiste. Quando a esposa destrói a autoridade do marido, a casa não subsiste. Quando filhos destroem a autoridade dos pais, a casa não subsiste. Quando pais desrespeitam autoridades que estão acima deles, a sua casa também não subsiste. Quando um país, as autoridades não são respeitadas, o país não subsiste. Entra no caos. E essa é uma arma que Satanás usa muito para fazer destruição dentro da vida da igreja. Dividir a casa contra si mesmo.
diabo não é um nome próprio, tipo Cláudia, João, Alfredo, né? Débora, Luiz. Não. Diabo é uma descrição de função. Aliás, todos os nomes dados à serpente são descrições de função. Satanás também é descrição de função. Diabo é uma palavra grega que tem duas palavrinhas emendadas. Dia é contra, através. Por exemplo, diametralmente, ou seja, em sentidos opostos. Ok? E balos, que significa lançar, de onde a gente tem a palavra embalar, né? Então, diabolos, ou diabo, significa aquele que lança um contra o outro. Olha só, dividir para conquistar já está na definição do nome do próprio diabo. Lançar intrigas uns contra os outros, lançar guerra um contra os outros para enfraquecer, para derrubar, para minar. E nós não percebemos que muitas vezes podemos estar sendo usados pelo diabo através das coisas que nós fazemos de maneira impensada. Satanás, ele não pode nos dominar, mas uma coisa que é sabido no mundo espiritual, demônios podem soprar pensamentos na sua cabeça. E aí nós conhecemos algumas expressões como antipatia natural, ou não bateu o santo, não foi com a cara da pessoa. Eu te pergunto, você já questionou a origem desse não fui com a cara da pessoa? Muitas vezes, amados, isso pode ser influência demoníaca. Eu não digo sempre, porque existem coisas que a própria psicologia explica. Por exemplo, quando uma pessoa tem um defeito, que é o defeito que eu mais detesto em mim mesmo, eu passo a detestar aquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa é muito faladora, fala pelos cotovelos. Quando ela encontra outra pessoa que é assim, que fala pelos cotovelos, ela odeia, porque ela se vê na outra pessoa no seu lado mais negativo. Entendeu? Então isso em psicologia se chama projeção. Pode ser uma das causas da antipatia natural. Outra coisa pode ser também por causa de preconceitos. Mas nós precisamos aprender a tomar cuidado, porque através dessas explosões de sentimentos e das reações que se seguem a isso, nós acabamos sendo usados pelo diabo para destruir o reino de Deus. O reino de Deus, diga-se, a igreja, a família e a própria nação. Percebe, amado? Quando você se deixa usar, e aqui tem algumas coisas que eu gostaria de falar nisso. Se quisermos ser vitoriosos, precisamos aprender a manter a unidade como o bem mais precioso que temos. Infelizmente, muitos irmãos não têm zelo pela unidade no seio da sua igreja e se entregam a práticas como maledicência, fofocas, boatos e semelhantes. Essa questão é tão grave que Paulo alerta os cristãos para tratar com dureza os que se entregam a essas práticas. Vejam Romanos 16, 17. Diz assim: e rogo-vos, irmãos, que noteiem os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Romanos 16, 17. Esse texto para mim sempre me chamou a atenção, porque diz para você colocar uma marca fosforescente na pessoa
que é dada a promover dissensões e escândalos. E é interessante que quando a gente dá ouvido para uma pessoa que é maledicente, que é fofoqueira, sem você perceber, você passa a ficar envenenado contra a pessoa de quem ela falou mal. Você tinha admiração por aquela pessoa, mas o indivíduo chega e já começa colocando um ponto de interrogação. E você começa a perder amizades por causa do veneno espalhado por esse tipo de pessoa. E por isso, amados, aí está uma coisa triste. Pessoas assim quebram igrejas inteiras. Pessoas assim conseguem fazer com que uma comunidade que estava crescendo e testemunhando do poder do amor de Deus dê escândalo. Nós sabemos de tantas igrejas que se dividiram por causa desse tipo de comportamento. Havia alguém que ansiava o poder, queria o cargo maior dentro da comunidade, ou havia alguém que tinha uma intriga pessoal com outro irmão não resolvido, que é infantilidade, se põe a atacar, a lutar para derrubar o outro, puxar o tapete do outro, e como resultado toda uma igreja dividida. Por exemplo, numa assembleia, se tem 50% de votos para um lado, 50% de votos para o outro, já temos uma igreja dividida. Se temos 80% de votos para um lado e 20% para o outro, temos uma igreja dividida. Percebeu? Unidade de pensamento, unidade de coração. O que mais derruba o testemunho do povo de Deus é quando o povo de Deus fica dividido e lutando uns contra os outros. Nosso verdadeiro inimigo não é o seu irmão, mas é o inferno, as trevas e o pecado. A principal arma usada pelos gladiadores crentes está no seu próprio corpo e chama-se língua. É uma arma muito perigosa que corta na profundidade da alma e traz sobre aqueles que a usam inconsequentemente o extremo da condenação eterna. Vejam Marcos 3:29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais alcançará perdão, mas será réu do eterno juízo. Porquanto eles diziam de Jesus, tem espírito imundo. Jesus falando daqueles que o acusavam, dizendo assim: olha, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. E será que nós podemos blasfemar contra o Espírito Santo? Nós não estamos falando mal de Jesus, mas quando nós falamos mal da igreja, que é o corpo de Cristo, nós estamos andando muito perigosamente na mesma direção. Eu não afirmo que seja literalmente blasfemar contra o Espírito Santo, mas aproxima-se perigosamente disso e pode evoluir para uma coisa tão grave assim. Então, olha, amados, como é importante nós aprendermos a manter a unidade e não começarmos a denegrir, derrubar pessoas com os nossos lábios, com as nossas atitudes. Veja alguns dos muitos pecados cometidos pelo uso inconsequente da língua e suas consequências. Primeiro, difamação. Sabia que existe diferença entre calúnia e difamação? Eu não sabia disso, fui estudar e aprendi. Difamação é quando você espalha algo ruim sobre outra pessoa que é verdade. Por exemplo, eu posso ter descoberto algum momento negro da vida de uma pessoa. Como pastor, eu ouço muito coisas cabeludas. Então, assim, acontece de repente, por algum momento, eu chegar a saber que fulano de tal, em determinada situação, teve um comportamento normalmente
voltado para a área sexual, né, que poderia ter até cadeia, digamos. Isso é hipótese, tá? Não estou falando de nenhum caso que me venha à mente. Mas digamos que haja. Eu já ouvi, para lembrar um caso que aconteceu há mais de 30 anos atrás, ouvi um rapaz chorando, dizendo que a sua própria mãe abusava dele. Agora imagine que eu, sabendo dessa situação, eu começo a espalhar isso, que é verdade. Sabia que isso é considerado crime? Você deveria, sim, no caso desses, notificar as autoridades. Conselho tutelar. Certo? Mas você não pode sair espalhando, pegar o telefone e contar, mesmo que seja verdade. Eu acho interessante que tem algumas pessoas que dizem assim: ah, mas eu tenho direito de comentar. Não tenho. A única justificativa para você comentar algo que derruba uma pessoa é para que haja cura. Se você não vai participar do processo de cura, você não tem direito de ficar espalhando notícias ruins sobre os outros. Isso é duro, porque dá uma coceira, né, nos dentes, na língua. Ah, que vontade de falar. Você não sabe da última vida. O que aconteceu? Amados, não espalhe o mal que há na terra. Dá um gosto, porque parece que a gente fica mais justo quando a gente exalta o que tem de injustiça na vida dos outros. Mas você tem que aprender a não dar espaço para a maledicência. A difamação é crime contra a honra previsto no Código Penal brasileiro. Infelizmente, nos deparamos com esses criminosos em grande quantidade dentro das igrejas. E o pior, muitos são livres. Tiago 4,11 diz assim: irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Salmo 15, versos 3 e 5. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Faça um pacto com a sua língua. Ainda que seja uma verdade que você ouviu, não leve adiante. Que as notícias de maldição terminem em você. Na verdade, se você puder evitar que chegue em você. Um bom filtro é você chegar assim para a pessoa começa a contar, espera um pouquinho. A pessoa de quem você está falando sabe que você está falando isso? A pessoa de quem você está falando gostaria que você falasse, espalhasse isso? Terceira pergunta: com que objetivo você quer me contar isso? Eu vou poder ajudar a corrigir isso? Não. Então, não quero ouvir. Você vai perder uma porção de amigos. Pessoas vão te taxar de chato. Mas você vai livrar a tua vida de amargor, gente, porque é horrível. É que nem noticiário de televisão. Eu não assisto noticiário de televisão. Sabe por quê? O que dá manchete? Morte, adultério, roubo, desgraça. Eu não preciso encher meu ouvido com isso. Eu não vou poder ajudar, eu não vou poder mudar nada. Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu vou poder ajudar. Por exemplo, lá em Petrópolis, aquela dor, aquela tristeza, lógico que daí isso é uma coisa que me chama a atenção. Se eu puder ajudar essas pessoas, eu vou ajudar. Mas eu não vou ficar, por exemplo, me alegrando em saber que houve um tiroteio e morreram 4 pessoas.
Não faz sentido eu ficar me informando com essas coisas. Então, proteja a sua mente, o seu coração dessas coisas. Pessoas assim têm prazer em relembrar, comentar e espalhar fraqueza, imperfeições e pecados a outros, servindo-se da língua. O diabo gosta de fazer isso, de te lembrar o que você fez. Então, por exemplo, se você começa a sonhar, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um missionário, alguém, o diabo vai dizer assim, você, depois de tudo aquilo que você fez, você quer ser servo de Deus? Tá. Querido, não empreste a sua língua para a serpente que vai ser queimada no inferno. Não empreste sua língua para destruir a identidade de outras pessoas. Outra palavra, então, calúnia. Calúnia, nesse caso, é uma informação mentirosa. Vou dar um exemplo qualquer aqui. Se eu começar a dizer assim, vou pegar um de vocês de vítima. Né? Então, por exemplo, vou pegar uma ovelha, meu próprio filho diz assim, ovelha, alguém diz ovelha é desonesto no trabalho. Estou para conhecer alguém que seja mais rica com detalhes de honestidade do que o ovelha. Ele às vezes chega a ser até chato, porque algumas coisas ele é preto no branco, tão preto no branco que até complica às vezes. Vamos dar uma... Não. Né? E alguém começa a dizer para ele que ele é desonesto no trabalho, ele está roubando. Isso seria calúnia, uma coisa que ele não é. Então, a diferença entre difamação e calúnia é falar mal. Difamação é falar mal uma coisa que foi realmente. Calúnia é falar uma coisa que nunca foi. É pior. Nos últimos dias, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, vamos abrir na Bíblia. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Deve saber, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, vangloriosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes como os ímpios, faltosos de afeto natural, implacáveis, caluniadores, desequilibrados, cruéis, aborrecedores do que é bom, traidores, atrevidos, muito mais amantes dos deleites do que de Deus, que terão a aparência de reverência a Deus, mas negarão o seu poder, negando-o, aparta-te deles. A calúnia pode ser feita através da mentira, falsidade e invenção contra alguém. O Código Penal brasileiro prevê penas para os caluniadores. Esse mandamento de não caluniar os outros pretende proteger a honra e a dignidade do próximo. Uma das coisas assim que um casal de palavras que eu queria que você guardasse em todos os teus relacionamentos: honra e respeito. Sabe o que significa honra e respeito? Honra é quando você dá a outra pessoa um lugar de importância. Isso é honra. Honra é quando você coloca a pessoa num nível superior a você mesmo. Considerai uns aos outros superiores a si mesmo. Quando você dá um lugar de importância para a pessoa, você dá honra. Sabe que isso às vezes até numa simples conversa, por exemplo, quando estava conversando com o Guilherme, tem muita coisa que eu sei. Eu podia estar querendo fazer uma competição de conhecimento com o Guilherme. Logicamente que eu ia perder, porque ele estudou para isso. Ele fez história. Mas
A soberba que está dentro do coração diz assim: isso eu sei mais que ele, eu sei uma coisa que ele não sabe. Né? Isso é não dar honra. Mas quando você deixa o outro te ensinar, isso é dar honra. Honra é quando se dá outro lugar de importância. O que ele faz é importante, o que ele diz é importante, o que ele pensa é importante. E respeito é uma palavra latina que significa olhar duas vezes. Repetir, né? Spectare, olhar. Significa olhe com atenção e tome cuidado para não ferir os sentimentos e o bem-estar da pessoa. Quando é que um caluniador dá honra e respeito? Quando é que um caluniador entrega a pessoa no lugar de primeira importância? Quer se fazer melhor? Quer se fazer assim? Paulo, escreve aos Coríntios, explica que Deus ordenou o seu julgamento sobre Israel. Opa, isso não é sobre murmuração ainda. O que eu queria colocar, amados, que você deve se apartar de toda calúnia. Se você tem uma coisa pesada sobre alguém, primeiro, saiba se é verdade. Segundo, saiba que esse conhecimento é para levar você a orar por aquela pessoa, não desprezá-la. Porque se Deus nos desprezasse pelas coisas que fazemos, quem de nós aqui conseguiria qualquer honra? Quem de nós? Deus escolheu as coisas que não são para humilhar as que são, as que acham que são. Amados, todos nós somos pecadores perdoados. Nenhum de nós é melhor. Apenas fomos salvos e perdoados pela graça. Outra coisa que hoje em dia é muito comum, fake news, boato. Amados, tem gente que tem prazer de inventar história. Tem gente que tem prazer de contar coisas que não existem. E é muito comum, nesse tempo de grande batalha política no Brasil, ter os boatos dos dois lados. E às vezes, alguns crentes, eu acho triste isso. Alguns crentes querem muito ver uma pessoa famosa convertida. Aí, alguém muito famoso falou alguma coisa bonita sobre Deus, pronto, já aparece em tudo que é lugar da internet. Fulano de tal se converteu, virou evangélico, vai ser pastor. Eu ouvi dizer que o Jimmy Carrey ia ser pastor. Que ele era crente, que ele vai ser pastor. Olha, não vi nada até agora. Eu não sei dizer, eu não afirmo uma coisa dessa. E criam histórias fantasiosas. Isso é horrível, destrói a credibilidade entre as pessoas. Quando você espalha boatos, você perde a autoridade. Porque o boato não se sustenta, logo se prova falso. E você que devia ser um guardião da verdade, passa por mentiroso. Cuidado com boatos. Cuidado com histórias inventadas. Não acredite em tudo. Não é porque está na internet que é verdade. Não é porque tem impresso no papel que é verdade. Não é porque o teu amigão disse que é verdade. Eu já repliquei algumas vezes fake news que tinha na internet. Eu tive que correr atrás e dizer: olha, isso aqui é fake news. Desculpa, perdão, não averiguei. Sempre, antes de você se posicionar sobre qualquer coisa, leve isso em oração para Deus, para você não queimar o teu filme. Que isso também destrói, enfraquece o testemunho da Igreja de Cristo.
E por último, murmuração. Desculpa, eu estou fazendo uma lista de pecados hoje, mas uma lista que nós temos que saber para evitar. Murmuração, vocês lembram daquele urso que tinha no desenho, que a mulher do urso brigava com ele e dizia né? Murmuração é você reclamar em voz baixa. O dicionário Aurélio define como censurar ou repreender disfarçadamente em voz baixa. Dizer mal, maldizer, conceber mau juízo, falar contra alguém algo, criticar, conversar, difamando, desacreditando, soltar queixumes, lastimar-se em voz baixa, resmungar, dizer mal de alguém, apontar faltas, conceber mau juízo. Sabe uma coisa engraçada? A pessoa que murmura, ela tem um feedback negativo na sua própria cabeça. Você já ouviu falar de mindset? Tem mindset, mais de 8, mais de 9, não. Mindset é a estrutura mental sua. A pessoa que resmunga, não é coach, né? Mas é a pessoa que resmunga tem um péssimo mindset, porque a mente dela está setada, está programada para achar o que tem de pior em tudo. Nada dá certo para mim, porque só eu, por que só comigo? Por que meu baixo não funciona? Amados, a murmuração é quando você começa a imputar maldade a coisas que não são maldade. Deus não gosta de mim. Alguém lá em cima não vai com a minha cara. Que só dá errado. Não dá só errado com você, dá errado com um monte de gente. Aliás, para você conseguir acertar, normalmente você erra um monte de vezes antes. Ninguém que eu saiba chegou a ser bom em alguma coisa sem ter feito um monte de caca no caminho. Ninguém. Todos nós aprendemos o processo de aprendizado de tentativa, erro, acerto, tentativa, erro, acerto. Até que o número dos acertos começa a ser significativamente maior que os erros. Mas um músico profissional erra. A única diferença é que o músico aprendiz erra e faz aquela cara de desespero. O músico profissional erra e faz cara de paisagem. Continua dando para vocês tomar a naturalidade. Isso faz parte. Mesmo você sendo habilidoso, vai ter um momento que você dá na trave. Então, amados, não murmure. Não comece a reclamar. Foi o que colocou todo o povo de Israel no deserto por 40 anos. Aquela murmuração gerou aquele mindset horrível. Ah, Deus é sacana. Deus está nos sacaneando. Deus estava tão bem no Egito, estava uma obra, estava apanhando, morrendo. Mas aqui nesse deserto nós estamos sofrendo, que droga, que resultado, 40 anos no deserto. Uma geração inteira teve que morrer sem ver a promessa se cumprir, por causa da murmuração. Então, queridos, esses pecados são graves por quê? Porque dividem a igreja. Porque normalmente a pessoa murmura sozinha, mas de repente ela vai murmurar com outra. E daí já vira difamação, vira calúnia, vira boato. E assim as coisas se espalham. Aliás, falando em boato, eu lembrei de uma história muito interessante. Que uma vez um pastor, na saída da igreja, estava comentando com uma irmã um assunto. E aí, alguém passou e ouviu do pastor a seguinte frase: eu e a minha esposa estamos tendo muitos problemas com isso. Ele só ouviu essa parte. E aí ele pegou o telefone e ligou: olha, o pastor está tendo problema com a esposa. Mais para adiante, telefonemos adiante, outras pessoas já estavam dizendo: o pastor e a esposa estão quase se separando. Um pouquinho mais para frente, no mínimo é outra mulher, cara. Eu sabia que aquele pastor daquele jeito só podia ser outra mulher.
Já estava assim, que 2 semanas depois, o pastor foi chamado para o conselho da igreja para ser disciplinado, destituído do cargo, porque ele estava em adultério. Aí foram fazer o caminho reverso, descobriram que foi por causa daquela conversa na porta da igreja. O que o pastor estava falando? O bebezinho deles estava com muita cólica e dormia pouco à noite. E aí ele e a esposa estavam tendo problemas com isso. Veja no que virou. Assim é com boato, assim é com fofoca, assim é com calúnia, assim é com maledicência, que Satanás usa essas coisas para destruir a unidade da igreja. Muita gente sai ferida numa brincadeira dessa. Não seja você um instrumento do diabo para destruir aquilo que Deus está fazendo. Pelo contrário, que da sua boca só saia bênção e não maldição. Tiago fala isso. Pode uma fonte jorrar o que é doce e que é amargoso ao mesmo tempo? Da sua boca saia somente bênção. Uma velhinha, para terminar, ela tinha o hábito de só falar bem das pessoas. E um dia alguém ficou injuriado e disse assim: então quero ver você falar bem do diabo. A velhinha parou e pensou: pelo menos eu me esforçado. No mínimo, né? Pelo desespero, mas amados, o fato é que nós vamos deixar um rastro de bênção e de maldição, dependendo da maneira que a gente usa a nossa vida. E Deus nos dê sabedoria. Vamos ficar em pé e orar. Deus querido, abençoa essa palavra que ela traga vida, edificação, cura e libertação. E nos ajuda a segurarmos nossa língua para que a gente não faça dano ao teu reino e destrua a unidade do corpo. Pelo contrário, Pai, nos ajuda a preservar essa unidade para que possamos atingir o teu propósito, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a convivência do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.